Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. João, capítulo 11, versículo 1. Eu creio que alguns dos meus irmãos já conhecem essa passagem, aonde aqui Jesus fala sobre, a Bíblia nos relata sobre a ressurreição de Lázaro. E eu fui estudar essa palavra nessa semana e fui meditar nela, e o Senhor me trouxe algo ao meu coração, e eu creio que é de grande valia para nós essa noite, amém? Vamos lá? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Continuando. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, aquele a quem tu amas está? Aquele a quem tu amas está enfermo. Então, a gente pode frisar aqui que ali numa certa cidade habitava Lázaro, a sua irmã Marta e Maria. E Lázaro, ele adoeceu. E a Bíblia relata que Jesus, ele amava muito Lázaro, não só Lázaro, como a família de Lázaro. Lázaro, ele era, possamos dizer que ele era um amigo mais chegado a Jesus. Assim como nós hoje sempre temos alguém, um amigo, alguém mais chegado a nós, onde a gente já buscamos ali um conselho, uma oração. E ali Jesus amava muito a Lázaro. E Lázaro, ele ficou doente, ele ficou enfermo. E Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. Certo? Continuando. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs no quarto. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e Lázaro. O 6. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. E a gente pode refletir nessa noite aqui. Jesus amava Lázaro, certo? Assim como ele nos ama, não é verdade? Jesus, ele nos ama. Até então, Deus entregou seu único filho, que foi Jesus, para morrer por nós na cruz. Isso foi um ato de quê? De amor, certo? Então, Jesus, ele amava muito a Lázaro, e ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo. Mas Jesus, quando ele recebeu a notícia, ele permaneceu 2 dias ainda ali no lugar onde ele estava. O normal, o natural, quando a gente recebe uma notícia de quem a gente ama, que está doente, que está enfermo, é imediatamente a gente largar tudo que está fazendo e ir em direção à pessoa, não é? Não é verdade? Mas Jesus, ele ficou ali por 2 dias ainda naquele lugar.
quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo. Então, o ponto-chave aqui é que Jesus nos ama. E amava Lázaro também. Mas ele permaneceu ali. Por que ele permaneceu ali? Porque tinha um propósito. Muitas vezes a gente está passando coisas na nossa vida hoje, passando por uma luta, passando por uma dificuldade, uma batalha que a gente tem enfrentado, a gente tem orado, a gente tem buscado. E às vezes a gente pergunta para Deus, Senhor, por que às vezes a gente ora, a gente busca, a gente batalha e ainda não aconteceu o milagre, ainda não alcançamos aquilo que nós tanto almeja. O porquê disso? E o Senhor Jesus me trouxe a refletir nessa passagem. Jesus poderia ter largado tudo ali naquele momento e ir em direção a Lázaro e curar Lázaro daquela enfermidade. Jesus não precisava esperar Lázaro ficar 4 dias morto. Ele poderia ter feito, porque Jesus é o Deus que tudo faz. Jesus é o Deus do milagre. Ele tudo pode fazer. Mas havia um propósito de Jesus permanecer ali no mesmo lugar quando ele recebeu a notícia. Assim é a nossa vida, quando nós passamos por algo na nossa vida. É muito importante a gente permanecer no lugar onde a gente está. Que lugar que é esse? No propósito que Deus tem para a nossa vida. Qual que é esse propósito? Permanecer na presença do Senhor, no caminho do Senhor, na palavra, permanecer naquilo que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Para servir a Ele, para nós entregar a nossa vida para Ele, servir a Ele de todo o coração. Não é as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, não é para nos afastar da presença do Senhor, mas sim para nós chegar mais perto de Deus. Amém? Então Jesus permaneceu ali por 2 dias, continuando. Lá no 5. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. A Judeia era onde Lázaro, Marta e Maria estavam habitando, certo? No 8. Disseram-lhes os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e tornará para lá. O que aconteceu aqui, né? Aqui que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Lá na Judeia, era da onde Jesus tinha saído de lá, porque os judeus queriam apedrejar Jesus, queriam crucificar Jesus, porque eles não criam no que Jesus pregava. E ali, quando Jesus falou para eles, a gente vai voltar até a Judeia. Os discípulos olharam para Jesus e falaram, Jesus, como que nós iremos voltar para lá? Se agora há pouco queriam nos apedrejar, queriam nos matar. Meu irmão, quando há um propósito, quando a gente permanece no propósito, pode se levantar o que for, a luta que for. Se a gente permanecer no propósito, naquilo a qual Deus nos chamou para permanecer, não importa, pode se levantar a luta que for, pode nos perseguir. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode querer nos apedrejar, mas se a gente permanecer no propósito, Deus ali a gente vai conceder a vitória na hora certa, porque tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes essa luta que nós estamos passando, que meus irmãos estão enfrentando hoje, ou a resposta que meus irmãos vieram buscar aqui nessa noite, e todos nós enfrentamos lutas, temos dificuldade. Não é para a morte, mas sim para o meu irmão permanecer na presença do Senhor. Aqui Jesus simplesmente, os discípulos poderiam dizer, como que nós vamos voltar para lá? Eles vão nos matar, eles vão nos apedrejar. Mas tinha um propósito. Então eles tinham que voltar porque em tudo isso que aconteceu ali haveria um propósito. Assim somos nós. Nós temos que permanecer aqui na presença do Senhor. Temos que permanecer na casa do Senhor. Nós não podemos nos afastar do caminho do Senhor, que é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Continuando. No 9. Aí Jesus respondeu aos discípulos, né? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que Jesus respondeu para eles quando eles temeram no coração deles de ir até a Judeia, de voltar até a Judeia? Jesus disse para eles assim, o dia, ele tem 12 horas, certo? Aqui está iluminado porque tem essas lâmpadas, mas quando a gente anda no escuro, a gente não enxerga nada, a gente tropeça. A gente acaba tropicando, a gente não tem visão para onde a gente está indo, para onde a gente está andando. A gente não tem uma visão ampla quando a gente está na escuridão. E Jesus disse que o dia ele tem 12 horas. Então a gente tem que andar de dia. O que Jesus quis dizer com isso? Quando o discípulo questionou ele? Que a gente tem que andar na luz. Que luz que é essa? A luz da palavra. A luz do Evangelho, a luz que tem sido pregada, cada culto, cada ministração, cada palavra. Se nós permanecer na palavra, na luz, que é o Senhor Jesus, essa luta que nós estamos passando, essa luta que nós estamos enfrentando, essa batalha, essa guerra que nós estamos passando, Jesus vai clarear a nossa visão. Jesus vai nos dar claridade, Ele vai nos dar a solução, a direção. Amém? Em nome de Jesus. Então, isso que Jesus quis dizer. Continuando. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aqui Jesus esclarecendo novamente, a gente não pode andar na escuridão, não podemos andar nas trevas, que
longe da presença do Senhor. Amém? Continuando no 11. Assim falou e depois disse-lhe. Depois que Jesus falou, né? Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então havia um propósito. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. No 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de estar falando do repouso do sono. Os discípulos novamente eles questionaram Jesus: Senhor, se Lázaro dorme, então deixa ele descansar. O que nós vamos fazer lá? Não tem o que nós fazer lá. Lázaro já está morto. Os discípulos de Jesus, eles tinham fé? Eles tinham fé, porque eles andavam com o mestre. Só que a fé deles não estava no propósito. A nossa fé ela tem que permanecer no propósito. Não é nas coisas que nós estamos vivendo, não é nas coisas que nós estamos passando, não é nas lutas que nós estamos enfrentando, não é nas batalhas, não é no problema, não é na dificuldade. A nossa fé ela tem que permanecer no propósito para qual Deus nos chamou. E tudo tem um propósito na nossa vida. E o propósito vai se cumprir. A vitória vai chegar. A bênção vai chegar quando nós permanecer no propósito. Amém? Continuando. No 12 novamente. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Qual que era o propósito aqui? Vamos aqui no 15. O que Jesus diz? Que lá na Judéia existiam muitos incrédulos, judeus, pessoas que não acreditavam que Jesus estava ali com um propósito de ministrar a palavra, de pregar a salvação. E tinha muitas pessoas ali que consolavam Marta, que consolavam Maria, que eles não criam que Jesus podia fazer um milagre ali naquele momento. Muitas vezes a gente não crê que Jesus pode fazer um milagre no problema que nós estamos enfrentando hoje. Às vezes a gente se conforma, a gente aceita, a gente tira a nossa fé do propósito e simplesmente a gente se conforma. Mas a gente tem que entender que tudo que nós passamos nessa vida, seja luta, seja dificuldade, tudo tem um propósito. Seja para nos ensinar, seja para fortalecer a nossa fé, seja algo Deus quer nos ensinar no meio de tudo isso. O que a gente tem que permanecer na presença do Senhor, pedindo para o Espírito Santo, para o Senhor nos mostrar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando? Porque não há vitória se não tiver a luta. A luta não serve para nos afastar da presença do Senhor. Ela serve para nos moldar. Ela serve para nos fazer guerreiros, vitoriosos, pessoas fortes na presença do Senhor. Não é para nós desmotivar, nos esmorecer ou sair da presença do Senhor. Então, tinha um propósito ali. A gente vai ver mais lá na frente com mais clareza. Lá no 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com eles. Então, eles falaram assim: Senhor, já que o Senhor insiste tanto em voltar lá, não sei o que o Senhor vai fazer lá, né? Mas já que o Senhor insiste tanto, a gente vai para morrer com o Senhor. Foi assim que ele disse, né? Então vamos lá. O que o Senhor nos ensina nessa noite? Meu irmão, minha irmã, por mais que está sendo difícil agora, no momento, o que você está passando, obedeça ao Senhor, obedeça a palavra. Ali, os discípulos foram até Jesus, foram com Jesus na obediência. Mesmo sabendo que lá eles podiam ser mortos, mesmo sabendo que lá eles podiam ser apedrejados. Mas ele disse assim: Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Então o que eles tinham no coração? Que Jesus ia ser morto e eles também iam ser mortos. É isso que às vezes a gente pensa: meu Deus, não tem mais jeito o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando não tem mais solução. Mas tudo dá um propósito. Só permaneça firme na casa do Senhor, na presença do Senhor, permaneça firme na palavra do Senhor, que o Senhor na hora certa Ele vai fazer o milagre em nome do Senhor Jesus. Continuando, no 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava sepultado. Jesus, quando recebeu a notícia, ele permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Até Jesus sair do lugar onde ele estava, até chegar a Lázaro, já tinham se passado quantos dias? 4 dias. O normal de um corpo, quando morre, perde a vida, em 4 dias já está o quê? Desculpa a palavra, se decompondo, já está ali podre, fedendo, não é? Isso é o normal. Então ali no momento, os discípulos, todos que estavam ali, Marta, Maria, eles estavam com a fé deles aonde? Não estava com a fé no propósito. Porque tinha um propósito de Jesus esperar Lázaro ficar 4 dias morto. Jesus poderia, na hora que ele recebeu a notícia, ele poderia ter deslocado do lugar onde ele estava, feito uma oração aonde ele está. Porque para o Senhor não há distância, certo? Não há. A gente ora aqui, Deus pode fazer um milagre lá.
que para o Senhor não há distância, não existe nada oculto aos olhos do Senhor. Jesus poderia ter feito isso, só que Jesus precisou sair de onde ele estava, Jesus precisou esperar 4 dias, Jesus precisou esperar para poder ir lá em direção a Lázaro para fazer o milagre. Então, meu irmão, não importa o que a gente passa, não importa o que nós enfrentamos, volto a repetir, nós temos que permanecer firme no propósito, porque tem um objetivo o que nós passa. Tudo na nossa vida, quando a gente está na presença do Senhor, na obediência da palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, há uma solução, há uma direção em nome do Senhor Jesus. Continuando, lá no 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém, que eu comentei agora aqui, quase 15 estágios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seus irmãos. No 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. 21. Dize, pois, Marta a Jesus, Senhor. 21, frisa aqui, irmão. No 21, dize, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde estava a fé de Marta no propósito? Não. A fé da Marta não estava no propósito. Ela não estava entendendo o propósito daquilo tudo ali. Ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o propósito não era esse. O propósito era outro. E Maria não estava entendendo. E Maria tinha fé. Maria era uma mulher de fé. Marta era uma mulher de fé. Nós temos fé. Cada um de nós temos fé que Jesus existe. Nós cremos que Ele existe. Nós cremos que Jesus faz milagre. Muitos de nós já recebemos milagres da parte do Senhor. Mas muitas vezes tem coisas na nossa vida, em exceção, que a gente só vai receber do Senhor quando a nossa fé estiver no propósito, na hora certa, no momento certo. Uma noite como essa aqui, Jesus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um propósito. Ele tem algo para nos entregar nessa noite. Se meu irmão, minha irmã colocar a fé aqui hoje, no propósito que Deus tem para a sua vida hoje, é hoje que o irmão vai receber o que veio buscar em nome do Senhor Jesus. A nossa fé não pode estar no passado, no que aconteceu, nas coisas que não deu certo, as coisas que deu errado na nossa vida. Então Marta estava com o olhar dela onde? Lá atrás, e Lázaro tinha morrido, mas ela não estava entendendo que se Jesus quisesse, Ele poderia ressuscitar Lázaro ali naquele momento, mas ela não estava crendo, porque já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Continuando, no 23, disse-lhe, pois, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Novamente aqui Marta não está com a fé dela no propósito. Ela não está entendendo o que Jesus está fazendo. Às vezes a gente não entende o que Jesus está fazendo na nossa vida. Nós não conseguimos compreender o que estamos passando, por que nós estamos enfrentando esse problema, essa luta, essa dificuldade. A gente fica meio, Senhor, o que está acontecendo? Mas a gente vai entender logo aqui adiante, em nome de Jesus. No 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, que o Senhor é o Filho de Deus, e que havia de ressuscitar, que havia de vir ao mundo. E disse isso, partiu e chamou em secreto Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor veio, que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai ressuscitar, eu creio em tudo isso, eu creio que o Senhor faz milagre, isso que ela quis dizer, mas ela não estava crendo ali no propósito, no momento que estava passando aquela situação. É a mesma coisa nós cremos que Jesus faz, cremos que Jesus pode fazer, mas às vezes nós não estamos crendo que Deus pode fazer hoje, aqui na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crer, acreditar que isso que nós estamos passando hoje tem um propósito, em nome de Jesus. Continuando no 27, diz-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em secreto a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia onde Lázaro estava ali, né? Mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
nem Marta, nem Maria, ninguém estava entendendo o propósito que Deus tinha em tudo aquilo que estava acontecendo. Assim somos nós, meu irmão, volta a repetir. Muitas vezes estamos passando por uma luta hoje, por um problema hoje, e a gente não entende o propósito de tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz que tudo tem um propósito, e a gente precisa permanecer no propósito que Deus tem para a nossa vida. Continuando, para nós terminar já. No 33, Jesus, pois, quando chorar... No 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, e com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Meu irmão e minha irmã, não é vontade do Senhor Jesus que nós sofremos, que nós passamos por certas coisas na nossa vida, mas é necessário passarmos. É necessário passarmos para a nossa fé ser fortalecida, para a nossa fé ser alimentada, para que nós venhamos ter experiência com o Senhor Jesus. Assim como Jesus relatou que a morte de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória do Senhor. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos não é para a nossa morte, não é para nós desistirmos da presença do Senhor, mas sim para nós obtermos a vitória e assim glorificar o nome do Senhor através dessa luta, dessa batalha que você tem enfrentado em nome do Senhor Jesus. Amém? Continuando para a gente terminar. 34. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe Jesus: vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E os judeus vendo ali Jesus chorar com aquela situação toda, os judeus, eles disseram assim: nossa, Jesus realmente o amava. Assim somos nós, meu irmão. Deus nos ama e não é vontade dele de ver nós passar por luta, por dificuldade, mas é necessário nós passarmos para que nós possamos ser moldados. Algo Deus tem a nos ensinar em nome de Jesus. No 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Novamente Marta, irmã do defunto, disse: Jesus, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus cheira mal porque já é de 4 dias. Ali novamente ela não cria: Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Não adianta mais, isso que ela quis dizer, não tem mais o que fazer, já está morto. Ali ela duvidou do que Deus poderia fazer ali, naquele momento ali. Não que ela não tinha fé, meu irmão. Não é que nós não temos fé, é que muitas vezes a nossa fé está no lugar errado e na hora errada. Nós temos que colocar a nossa fé em ação no momento, na dificuldade que nós estamos passando. Às vezes Deus quer nos conceder a vitória aqui nessa noite, mas às vezes a gente não coloca o nosso coração, não deposita o nosso coração na palavra que está sendo ministrada, na oração que está sendo feita. Às vezes ficamos distraídos e a gente não entende o propósito de nós estarmos aqui nessa noite. Amém? Continuando. No 40, disse-lhe Jesus: não te disse eu. Jesus novamente tenta animar ali Marta, para animar a fé da Marta ali, dizendo para ela: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Jesus disse para ela: eu já não te disse, Marta, se você crer, você vai ver a minha glória sendo manifestada. Então é isso, meu irmão, se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa o quê? Crer, acreditar que a nossa caminhada com Cristo tem um propósito. Ela tem não é por acaso, não é por acaso, não. É com um propósito, é por um propósito em nome do Senhor Jesus. Continuando, para a gente entender qual que é o propósito aqui. No 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu és e tu me enviaste. Então, qual que era o propósito aqui? Era para que todos que estavam ali duvidando, às vezes, o que Jesus podia fazer. Jesus teve que esperar 4 dias para ir lá, para poder ressuscitar Lázaro, porque tinha um propósito para que muitos que ali estavam cresce ali que Jesus podia fazer um milagre. É que nem eu falei, Jesus poderia ter esperado, ou poderia ter feito uma oração lá onde ele estava. Ele poderia ter ido de imediato lá até Lázaro e curado Lázaro. Mas não, ele precisou esperar, porque tinha um propósito. Assim somos nós, mesmo, na caminhada com Cristo. Às vezes nós passamos por luta, por dificuldade, às vezes viemos aqui nessa noite buscar uma resposta, mas é por um propósito. É para nós glorificarmos o nome do Senhor, para que as pessoas lá fora vejam que Deus é na nossa vida, que Deus é conosco em nome de Jesus. Porque as lutas tá aí. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos o quê? Aflição, mas é para nós ter bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo e continuar a caminhada com o Senhor Jesus. Não é para nós desistir, não é para nós esmorecer, mas é para nós permanecer em nome de Jesus. Se porventura
Não sei para quem que é essa palavra aqui nessa noite. O meu irmão, minha irmã chegou aqui às vezes desanimado. Não vou orar mais por isso, não tem mais jeito. Creia que hoje Deus pode te dar a resposta que você veio buscar, em nome do Senhor Jesus. Então havia um propósito de Jesus esperar aqueles 4 dias, havia um propósito de Jesus voltar à Judeia, aonde ele poderia ser apedrejado, crucificado. E assim é a nossa caminhada com Cristo. Tudo na nossa vida tem um propósito em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos entenderam a palavra? Amém?